Fala aí, irmão, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre o dom do discernimento, tá? O dom de discernir os espíritos. Esse é um dom muito importante, extremamente importante, ainda mais nesses dias, tá? Eu quero citar a situação da Flor de Lis, tá? É um exemplo muito, né, um exemplo perfeito para demonstrar o que a falta do dom do discernimento causa. É óbvio que existe muitos cristãos, né, sabiam que ela não era de Deus, tá? Muitos, não a maioria, tá? Você vai ver esses vídeos que tem falando dela aí, vai ver relatos de pessoas falando, ó, eu senti, eu sabia e tal, tava um relato ali de pessoas realmente falando que tinha algo estranho nela e tal, sei lá. Tipo assim, só que você vê que a grande maioria era enganada. Por quê? Porque não são pessoas de Deus? Não, pessoa é uma pessoa de Deus, mas ela não tem ali o dom de discernimento, né? E aí, como que fica, né? É óbvio que é o seguinte, o dom de discernimento não é somente você, não é só, óbvio que sim, é um dom espiritual, sim, mas você tem que ter o discernimento da palavra, que também é um dom, porque para você discernir a palavra você tem que, né, você tem que ter o dom, né, de ensinar, né, o dom de mestre mesmo, né, uns deu como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros como mestres, né, doutores, né, então assim, é um dom, tá? Você tem que saber discernir a palavra, só que você vai buscar. Você vai buscar como? Você vai orar a Deus, vai começar a ler a palavra, Deus vai abrir no seu entendimento, aí você vai conseguindo discernir e não necessariamente você vai saber de tudo agora, tá? É igual a pessoa que tem o dom de cura, ela consegue curar tudo? Não. Então a pessoa que tem o dom da palavra, ela consegue ensinar tudo 100% correto? Não. Ela tem que desenvolver o dom, tem que ir buscando, né? E o dom de discernimento, muitas pessoas, pelo que eu já percebi, pessoas já têm o dom de discernimento e nem sabem, sabe? Então assim, você vai desenvolvendo o dom de discernimento também, vai sendo desenvolvido, tá? Então assim, é um dom extremamente importante, tá? Quando eu vi, eu lembro que eu peguei o CD da Flor de Lis na minha mão. Quando eu vi o CD, eu não lembro qual CD era, um CD lá. Quando eu li, eu falei, essa mulher tem uma cara de meretriz, ela tem uma voz de macumbeira. Cara, sério, eu ouvi a voz dela, aquela música Canela de Fogo, Questione, eu adoro, mano, não me descia, cara, papo reto, mano, eu achava muito estranho. Ela tinha uma voz de macumbeira, mano, um jeito de meretriz, né? Eu nunca fui com a cara dela. E o que era estranho também é que a Rede Globo, né, ela tava ajudando, né, a alavancar a Flor de Lis, tava tendo todo aquele apoio. E teve uma vez, cara, que eu mais algumas pessoas lá na cidade, né, do Fogo, né, entre aspas a igreja dela, né. Então assim, eu fui lá, né, foi aquele grupo, né, Livres para Adorar, Juliano Som. A gente foi lá por causa, né, desse grupo, né. Tá, a gente chegou lá, o local enorme, muito grande, uma estrutura e tal. Aí tava lá o marido dela lá também, cara, esse cara é muito estranho também, a cara dele também nunca levei seriedade na cara dele, mas que ele realmente tem uma cara de bobão também, aí, né, qualquer pessoa realmente vê que o cara tem uma cara de bobão, mas realmente, né, mas realmente dava pra ver que não tinha seriedade nele. Cara, aí daqui a pouco vem ela, aí a estrela é aplaudida, sei lá o que, aí apresenta lá, né, o Juliano Som, né, cara, tava, primeiro o som tava horrível, né, o som tava muito ruim, tava tendo algum problema ali no som, não sei o que houve, porque os músicos não estavam se entendendo bem. E uma das pessoas que estava conosco lá falou, olha, eu tô passando mal, não estranho se eu cair aqui endemoniado. E sinceramente falando, dava para perceber que o ambiente não tava, né, uma coisa boa, realmente tava estranho, as pessoas não estavam ali, parecia que é tudo uma coisa voltada para ela, um estrelismo, não tinha, sabe, a adoração, sei lá, que ela tava muito estranho mesmo, tá? No final, né, teve ela cantina, eu acabei que eu não comi nada, ainda bem que eu não comi nada, apesar que, né, a pessoa que tá fazendo comida ali não tem nada a ver também, né, mas... Aí nessa que a gente tá indo embora, aí passa ela e uma mulher lá dela, aí ela passa por mim, a gente passa assim, aí tem aquela olhada, e ela, mano, ela vê eu, ela faz uma cara, mano. Achei a cara dela muito sensual. Não sensual no sentido, puxa, que coisa linda, coisa não. Mas, né, ela tinha, sei lá, alguma coisa estranha, entendeu? Né? E, mano, foi muito estranho mesmo, entendeu? E, cara, aí depois que veio toda essa coisa toda, aí eu lembrei. Ou seja, só que assim, eu tava acompanhando essa situação dela já no, antes de já
ter sido comprovado tal. Já tinha umas denúncias no canal aqui no YouTube, né, ao qual tinha relato, né, de que ela, eu já tinha toda essa coisa, né, com essa prática de bruxaria. Inclusive foi dito, essa pessoa relatou uma reunião, né, que o marido dela, né, dizia que todos que estavam ali era querubins, ou ele era querubim, ela era um querubim, os outros ali eram um anjo. Tinha uma parada desse tipo assim, como se fosse, cara, que coisa macabra, né? Então, qual é o entendimento, né, que eu chego, né? Inclusive é citado, né, que o pai de santo falou para ela continuar com o disfarce que estava dando certo. Ou seja, tem gente que vai defender, até o rei Davi pecou, sei lá o que ele está de pé, cuidado para que não caia. Cara, isso é totalmente diferente, porque o rei Davi, ele servia a Deus, ele não adorava outro Deus. A Flor de Lis, ela claramente, ela não servia a Deus. Ela usava, né, o nome de Deus, tá? Ela tinha todo esse disfarce, conforme o Pai de Santo falou, que era um disfarce, ou seja, ela nunca foi cristã, era simplesmente um disfarce. Você vai ver relatos aí que eu vi foi hoje, né, de madrugada, né, ou ontem, né, da pessoa, né, que 14 anos de idade, né, foi levado por ela, foi, né, tipo assim, foi sim abusado por ela, né, obviamente a pessoa quis, mas foi, né, então assim, uma coisa, quando a pessoa tinha 14 anos, melhor dizendo, quando a pessoa tinha 14 anos, a pessoa tem mais, então você vê que não foi algo que aconteceu ali em determinado momento, não, desde o começo, tá, ela já era envolvida. Mas desde o começo desde que ela tinha, sei lá, 20, 15, aí eu não sei, entendeu? Eu não sei exatamente, né, toda a história com propriedade, entendeu? Né? Será que teve algum momento da vida que ela era realmente cristã? Não. Cara, se teve, não foi quando ela estourou. Quando ela já estourou na fama, quando ela já estava na mídia, ela já não era cristã, tá? Pode até ter sido se ela tinha, sei lá quantos anos de idade, mas ela já não era. Então, a situação dela é de uma infiltrada. Ela se infiltrou na igreja, ela teve uma missão, tá? Ela foi, né, separada, né, pelo inferno para isso, tá? Então quer dizer que ela nasceu com esse propósito, ela não tinha escolha? Não estou dizendo isso, tá? O fato é que ela traçou esse caminho maligno, tá? Isso é fato, tá? Porque Deus tem plano para nós, tem, mas o inimigo também tem. E aí? Né? Os planos de Deus podem se frustrar? Não, não pode. Mas se a pessoa resiste, né, ela resiste à graça, rejeita a verdade, a pessoa entrega seus próprios caminhos, tá entendendo? Então assim, a situação da Flor de Lis, a gente vê claramente que ela não é ungida de Deus, não foi, tá? Pelo menos no momento em que teve a ascensão dela, toda aquela fama, muito tempo mesmo, né, ela nunca foi ungida, tá? Se ela foi algum dia, eu desconheço, tá? Então assim, não era Deus que usava. Então, as coisas que ela profetizava, que ela, sei lá, cura, sei lá, moveres, era da parte de Deus? Não, é impossível. Que comunhão tem a luz com as trevas? O Espírito de Deus usar alguém que está em pecado é uma coisa, eu peco, você pega, todo cristão peca, só que a gente somos lavados no sangue de Jesus, e Deus pode usar o cristão que está em adultério, que está em roubalheira, infelizmente, né? Quer dizer, quem suporta infelizmente, mas, né, Deus usa. Então você vê situações aí, né, de outros cristãos que a situação deles já era, né, pelo que tu indica, já eram cristãos mesmo, porém viviam na iniquidade, não confessava os pecados, não se arrependia. Ou seja, você não vai anular, Deus usou, Deus usou. Agora a Flor de Lis não, é uma situação diferente. Ela não era cristã, tá? Era infiltrada. Então, quando ela ia em alguma igreja, acontecia algum mover, alguém como se tivesse ali, né, no mover espiritual da parte de Deus. Será que era da parte de Deus? Com certeza não, tá? É impossível. Mas alguém cantou a música dela e alguém aí é uma outra história. Se alguém cantou a música dela, a letra, é difícil você imaginar, puxa, ela escreveu uma letra corretamente, né? Mas, né, até porque pode ser composição não dela também, né? Não sei se, nem sempre o cantor canta suas composições, ele canta composições de outros, tem também isso. Então assim, se alguém cantou a música dela e a letra estava, sabe, correta, tá? Foi uma letra correta, cara, a pessoa pode ter sido sim, né, usada por Deus. Agora ela, ela nem cantando a coisa mais linda do mundo, não foi, cara, não foi porque não tem como, porque ela estava ali debochando, porque ela sabia que ela não servia a Deus, ela estava ali com a missão de se infiltrar, conforme o Pai de Santo falou, continua que o disfarce da dança, ou seja, é um disfarce, não tinha verdade, não tinha sinceridade, era mentira, enganação, então nunca foi louvor.
foi simplesmente uma zombaria, um escarnecimento, uma enganação. Então, muitos cristãos foram enganados. Eu imagino quanto de pessoa deve ter sido ali endemoniada por causa dela. Pessoas que ouviram a música dela ficam endemoniadas. Pessoas que foram na igreja dela, ela orou, profetizou, a pessoa levantou a mão, recebeu e foram amaldiçoadas. Por causa, né, dela. Tá? Porque a pessoa deu lugar, a pessoa abriu porta para o inimigo entrar sem saber. Entendeu? Então assim, cara, óbvio que, né, essa questão do sem saber, infelizmente muita gente se engana, tá? Mas não é exatamente sem saber. É porque se tivesse buscado o conhecimento da palavra, não teria sido enganado. Se tivesse buscado o dom do discernimento, não teria sido enganado. A Bíblia diz para buscar os melhores dons. Tem que buscar todos os dons. E o dom do discernimento é muito importante. É muito. O que as pessoas querem buscar? Dom de cura. Dom de línguas. As pessoas querem sempre buscar um dom, né? Sabe? Porque o dom do discernimento, gente, o que acontece? Ele é um dom que ninguém aparece. O dom de línguas, muitas pessoas buscam da forma errada. O dom de língua é para edificação própria, não é para você se mostrar. Muita gente busca o dom de línguas para mostrar que é espiritual, para receber destaque na igreja. Intenção errada. Muita gente vai buscar o dom de cura, né, na intenção de mostrar que é ungido, ou obviamente tem gente que tem intenção boa, que é o dom de línguas porque quer glorificar Deus em línguas, quer falar em mistérios, ou quer também falar em outro idioma, né, quer falar inglês, japonês, né, diversidade de dom de línguas. E tem pessoas que querem o dom de cura para curar realmente, curar as pessoas, curar a si mesmo, né? Então assim, tem intenções e intenções. Agora, o dom de discernimento, poucos querem. Por quê? Ninguém aparece. Ah, eu tenho dom de discernimento, só eu vou saber, ninguém vai saber, ninguém vai acreditar em mim. Tá entendendo? O dom de discernimento não tem esse mecanismo de ter a oportunidade de você aparecer, né? Até tem. Você pode chegar e falar, fulano que tá pregando aqui, Deus me deu discernimento agora. Aí o diabo tá usando, a igreja toda tá ali, né, achando que é Deus. E aí, você vai chegar ali, vai interromper ali, você vai sair como errado, você vai sair como herege. E aí, você vai até aparecer, mas tá entendendo? Então assim, óbvio que se você tem esse discernimento ali, você vê que é o maligno, cara, você tem toda a autoridade no nome de Jesus para chegar ali e repreender. Ou se você quiser, você pode, né, esperar o momento acabar e chegar para a liderança, mas eu não acho boa ideia. Eu acho que se Deus te deu o discernimento ali na hora, você tem que ali na hora, né, quebrar aquilo ali e repreender, porque aí depois ninguém vai acreditar. Você vai já depois que já foi feito ali o engano, que já enganou um monte de gente, depois que, tá entendendo? Então é melhor você tiver o discernimento na hora mesmo. Agora, o dom de discernimento, ele é um dom, não é um achismo. Eu acho que essa entonação aqui, o jeito que a pessoa prega, canta, essa voz, a aparência da pessoa, acho que isso aqui, eu acho que não é não. Não, não é acho. Ou é certeza ou não. Sim, sim, não, não. Tá? Não é isso segundo o seu julgamento. Agora, a pessoa, ela pode ter o dom de discernimento, só que não está muito desenvolvido. Então, por exemplo, lembra quando eu citei que eu vi a foto do CD dela, a capa do CD, peguei o CD, pô, essa mulher parece uma meretriz, ela tem voz de macumbeira. Eu já tinha no meu espírito uma testificação que tinha algo ali errado, só que eu não conseguia compreender porque eu não estava, né, muito assim, né, em sintonia, não estava assim, o dom estava muito desenvolvido, não estava muito, se eu estivesse mais próximo de Deus, né, eu conseguiria entender aquilo ali de uma forma muito nítida. Porém, eu já tinha assim, de uma forma que, ó, eu não acredito nela. Eu já sabia, ó, tem alguma coisa errada com ela, né? Não fui com a cara. Então, assim, pode acontecer isso também. Agora, se você tiver Deus te abriu o entendimento ali, te deu o dom, Deus te mostrou, Deus falou que você sentiu a presença de Deus, Deus testificando que aquilo ali não é dele. Ou seja, não é simplesmente, eu tenho uma impressão, né? Por exemplo, testemunho interior, né? A pessoa que não está acostumado, né, a, a discernir a voz de Deus, a pessoa até pode, isso é coisa da minha cabeça. Cara, tudo bem. Agora, se você teve ali, Deus falou com você face a face, agora ele falava com Moisés, cara, você tem que chegar e repreender, entendeu? Então a gente vê que, por que Deus ele permite o engano? O engano é o seguinte, existe demanda. Se a pessoa quer ser enganada, né, essa pessoa é enganada porque existe uma demanda para isso, pessoas que não querem ouvir a verdade. Então quem não quer ouvir a verdade, Deus enviou a operação do erro para que creiam na mentira porque rejeitaram a verdade. Então tem pessoas que são enganadas porque elas não querem saber da verdade. Vai ter pessoas que vai ser enganada e tipo,
sem, tipo assim, essa pessoa não merece estar, a gente sabe, quantos cristãos foram enganados, puxa, nem sabia e tal, tal, né? Mas é falta da busca da palavra, falta do discernimento. Agora, tem aqueles que não tem essa prudência mesmo, entendeu? Que é tudo que vem em nome de Deus, a pessoa recebe e ela corre atrás de revelação, corre atrás de cura e não quer nem saber se é de Deus ou se não é. Né? Ela quer que resolva o problema dela. Né? Então, assim, serve como também separação, separar o joio do trigo, separar, né, aquele que verdadeiramente serve a Deus e aquele que não serve. Serve para demonstrar como a igreja está distante de Deus, como a igreja está longe da palavra, longe das escrituras. A igreja louva a Deus todo dia, prega todo dia, fala-se de Deus todo dia, faz culto, vigília, sei lá o que, mas a igreja está longe de Deus, tá? E, cara, é um retrato claro. A igreja quer se aproximar de Deus, quer, mas não está sabendo como se aproximar. E acha que para se aproximar de Deus, eu tenho que fazer uma vigília. Eu tenho que fazer um culto, chamar um pregador de fora, um cantor de fora. Né? Se aproximar de Deus é algo individual, que cada um vai fazer orando, lendo a palavra, buscando e junto também, tá? Mas começa de forma individual, porque você não tem que depender dos outros. Óbvio que os outros vão estar ajudando, em comunhão, né? A chama vai estar acesa, então assim, tem que ter a comunhão, mas primeiro começa individualmente, tá? Então, o dom de discernimento é algo muito necessário. A gente vê que, né, a igreja ela focou muito, né, em outras coisas. Crescimento. Fale línguas. Ah, cura. Cara, se você foca só nisso, você está negando as escrituras, porque as escrituras falou que você só deve buscar um dom, dois dons, só deve buscar o crescimento. O que é o crescimento? A igreja, quando estava crescida, tinha perseguição. O crescimento é o quê? Na sua cabeça, o crescimento é o templo ficar cheio, na sua cabeça, o crescimento é a igreja estar, né, no conhecimento, na plenitude da graça, do discernimento das escrituras, dom espiritual, né? Cara, então assim, você tem que rever, né, o que é o crescimento, entendeu? Então assim, cara, eu tô passando a realidade, isso é a realidade, a gente precisa do dom de discernimento, tá? Então assim, é óbvio que você não vai julgar a pessoa. Se você não sabe, eu não fui com a cara da pessoa, né? Você tem que ter o dom de discernimento aperfeiçoado. O dom de cura, eu consigo orar, curar, assumir uma dor, tá? Aí você não consegue orar e curar, né? Por exemplo, a pessoa, né, que, sei lá, a pessoa perdeu um dedo, perdeu um braço, perdeu uma perna, sei lá, né? Cara, a pessoa perdeu uma cabeça aí. Cara, é ressuscitar, cara. Jesus falou de ressuscitar os mortos. Entendeu? Então, assim, são dons. Existem níveis. Então, a gente não pode se conformar apenas, Jesus cura uma cegueira, Jesus cura uma dor de cabeça, mas esse milagre aqui, isso aqui não dá não. Isso aqui tem que ser uma operação. Não, isso aqui foi só naquela época. Calma aí, pô. Então, o poder de Deus ficou limitado a apenas isso? Não. Então, você tem que buscar mais. O dom de discernimento é a mesma coisa. Você não vai ficar somente, né? Pronto. Esse aqui Deus me revelou que esse aqui não. Tá entendendo? Então, assim, isso. Então quer dizer que eu tenho tudo isso. Não, eu mesmo não falei, tá? Que eu tive uma impressão, testemunho interior. Ou seja, eu não disse que Deus falou comigo. Deus, né, sabe, face a face igual Moisés. Agora, eu digo que a gente tem que ter esse nível de estar face a face com Deus. Não basta ser somente, tá? Tanto é que já foi falado, né? Se a gente não consegue, né, entender o testemunho interior, como que a gente vai crescer de nível para chegar a um nível onde Deus fale face a face? Então, a gente vê que é um processo. Isso já foi falado pelo pastor Lição Subirá, né, que ele contou um testemunho. Então, assim, a gente tem que primeiro entender esse nível do testemunho interior, para depois a gente ir crescendo até chegar ao nível face a face, onde Deus fala face a face. A gente precisa se aprofundar em Deus até chegar na plenitude, entendeu? Tem que ser assim, gente. Então, assim, eu vou encerrar o áudio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, em nome de Jesus. Oremos. Amém.